Senhor que nós vamos hoje meditar fica no livro de Atos, no capítulo 6, do verso 8 até o verso 15. Atos, capítulo 6, do verso 8 ao verso 15. Livro de Atos, capítulo 6, do verso 8 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai eterno, Deus poderoso, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Cantamos aqui hoje: Deus, mais de Ti, menos de mim, e que isso hoje seja uma verdade. Que eu venha, Deus, esvaziar, que eu venha, ó Pai querido, diminuir para que o Senhor cresça, para que a Sua palavra, Deus, seja proclamada de forma poderosa e de forma clara aos corações dos irmãos. Que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer através desse texto às nossas vidas, e que nós possamos praticá-los, Deus, ao sair daqui. Faça-nos, Deus, ficar atento. Tire da nossa vida, Deus, do nosso pensamento agora qualquer coisa que possa roubar de nós a atenção, e que nós possamos, Deus, entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós oramos em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de começar propriamente no texto, farei igual sempre eu faço. Vamos aos esclarecimentos do que envolve esse texto. Esse texto, ele é um texto escrito por Lucas, o mesmo que escreve o Evangelho. Lucas, ele é autor tanto do Evangelho de Lucas como de Atos. Interessante que Lucas, ele era médico e também historiador. E nós vemos tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos registros minuciosos daquilo que havia, daquilo que estava acontecendo, daquilo que acontecia então naquela sociedade, né? Nos atos ao qual Jesus ali estava vivendo. E o interessante é que o livro de Atos dos Apóstolos, alguns autores dizem que poderia se chamar Atos do Espírito Santo por intermédio da vida dos apóstolos, porque é exatamente isso que nós vamos ver no livro de Atos. O Espírito Santo agindo continuamente através da vida dos apóstolos e dos discípulos em geral, a evangelizar e a desenvolver então a igreja. Nós vemos ali a igreja primitiva começando a se reunir de casa em casa. Nós percebemos no início do livro de Atos a igreja partindo o pão de casa em casa, os conceitos de ter todos tudo em comum, de não haver necessitado diante e no meio do povo. Isso tudo acontece no livro de Atos. Nós vemos a explosão do Evangelho, o Pentecoste acontecendo ali, e o Evangelho espalhando por todo mundo conhecido. Nós temos também no livro de Atos a conversão do jovem Saulo, Paulo, um dos maiores missionários daquela época. No livro de Atos nós vemos isso tudo acontecer. Está tudo relatado: a conversão de Paulo, a difusão do Evangelho e também a prisão de Paulo e todas as outras coisas. Então o livro de Atos, ele é um livro histórico que vai registrar continuamente os atos que os apóstolos fizeram, e certamente esses atos foram impulsionados, guiados pelo Espírito Santo. E diante desse texto que nós estamos, irmãos, nós estamos então diante de um texto onde nós vamos aprender um pouco com um dos diáconos que havia
de ser instituído, né? Acabara de ter sido ordenado, sido separado pelo Senhor no ministério e no serviço de servir as pessoas. E o Estevão, propriamente, qual nós vamos aprender agora, foi o primeiro mártir cristão. O que seria isso, irmão? Foi o primeiro que morreu em nome do Senhor Jesus após a ressurreição do Senhor Jesus. Estevão foi esse cara, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que foi o primeiro que morreu, e morreu à pedrada. No final do capítulo 7, nós vamos ver então Estevão fitando os olhos no céu, e a glória do Senhor se resplandecendo diante dele, e então ele indo se encontrar com o Senhor Jesus, sem o negar. Então é com esse discípulo que nós vamos aprender as qualidades de um discípulo. Olhando esse breve relato, olhando esse pequeno texto, nós vamos então aprender e entender um pouco quem foi Estevão, quais são as qualidades que esse irmão em Cristo tinha e o que nós precisamos ter de qualidades para ser um discípulo do Senhor Jesus. Então vamos propriamente para o texto, irmãos. Verso 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 8 deixa claro aí que Estevão era cheio do quê? Cheio da graça e do poder. E o que seria esse cheio? Cheio é completo, é a plenitude. Imagine um copo de água completo, cheio, sem sobrar nenhum espaço sobre ele, justamente não tendo mais aonde colocar. Cheio fica muito... Quando nós falamos cheio, fica muito limitado ainda, né? Porque só você pega um copo, você enche o copo, e o copo, se é de 200 ml, só cabe 200 ml. Porém, a palavra cheio aqui, ela vem de plenitude, de pleno. Ou seja, vai além daquilo que é cheio. Vai a um alcance que nós, com a nossa mente, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos perceber, né, o que seria isso, quantificar, o que seria ser pleno. Então, Estevão era essa pessoa, cheio da graça. E o que seria essa graça, né? A graça que Estevão, ele vivia, era a graça que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele era cheio, pleno da graça. E qual é essa graça? A graça é o favor imerecido, é o dom gratuito de Deus. Ele era pleno no amor, ele era pleno no cuidado, ele era pleno no carinho, ele era pleno na paz. Ou seja, todos os aspectos que envolvem a graça do Senhor Jesus, Estevão era cheio. Ele era essa pessoa cheio. E cheio do poder também. E o que seria esse poder? A palavra grega para dizer poder, ela é dunamis. Ela vem de dinamite, explosão. A palavra dinamite, ela vem justamente disso, né, da explosão. Então, Estevão, ele era cheio, pleno da graça e também de poder. Ou seja, toda aquela graça que ele tinha era impulsionada à execução, era a explosão da graça na vida dele. Interessante, né? Ele conseguia, então, através disso, fazer algumas coisas, que era o quê? Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse prodígio é maravilhas, é milagre. Ou seja, a maravilha, ela tem o poder de mudar o curso da natureza. Ou seja, se não tem um braço, faz o braço crescer. Se não anda, faz andar. Se está doente, cura. Se morreu, ressuscita. Então, através da vida de Estevão, esse homem cheio da graça, cheio do poder, o impulsionava a fazer prodígios e maravilhas entre o povo. Só que, quando a palavra de Deus começa a prosperar, quando as bênçãos começam a se desenvolver e quando nós começamos a fazer então aquilo que Deus quer, sempre vai se levantar um opositor. E não foi diferente com o nosso irmão Estevão. Verso 9, então nós vemos aí começar alguns problemas. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da cidade da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. A oposição que se levanta aqui então são os judeus. Os judeus que ainda não haviam se convertido, que ainda eram judeus não cristãos, eles então começam a se opor a Estevão. E o que seria essa sinagoga? Para deixar bem claro, a sinagoga ela vai surgir no exílio, quando o povo ele é levado cativo para a Babilônia,
e então eles não têm mais onde adorar, porque o templo havia sido destruído. Então o que eles fazem no cativeiro? Começam a criar locais onde eles podem se reunir, fazer a leitura da lei, as que eles ainda tinham, mas muita da tradição e muito da lei que era dita, eles gravavam na mente, então aquilo era repassado para as gerações seguintes. As sinagogas, elas surgem então nesse meio. Então quando Jesus vem e o povo volta do cativeiro, muitas sinagogas se espalharam, que eram os locais onde essas pessoas se reuniam para poder ouvir a lei, para aprender a lei de Moisés e para discutir as ideias. E essa sinagoga propriamente era uma sinagoga mista, onde havia uma sinagoga de libertos. O que seria libertos? É um povo que havia sido levado a cativeiro, e aí eles foram libertos, e aí aquele povo voltou e formou uma sinagoga, ou seja, dá o nome da sinagoga dos libertos, porque era um povo que eles estavam cativos, que eles foram levados cativo há 63 anos antes de Cristo, pelo general Pompeu, e posteriormente havia sido solto, e então aqueles que eram escravos agora não são mais, são libertos, então eles formam uma congregação ali para discutir a lei. E existia também povos de outros lugares, igual nós vemos aqui. Existia os sirineus, dos alexandrinos, o povo da Cilícia e Ásia. Então eles se juntavam e ali eles discutiam sobre algumas coisas, e começaram então a discutir com Estevão. Discutir era o ato comum de você expor uma ideia e a pessoa expor um contraponto, e ali eles iam fazendo uma espécie de um debate. Logicamente deveria sempre ficar de forma intelectual e sem agressão, porém isso não acontecia. Sempre quem perdia tentava dar um jeito de ganhar, e foi exatamente isso que os judeus buscaram fazer. Verso 10, continuando, diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ou seja, os judeus não conseguiam ganhar a disputa. Por que eles não conseguiam ganhar a disputa? Eles não conseguiam resistir, ou seja, não dava para vencer o que Estevão estava falando com os argumentos que eles tinham. Os argumentos de Estevão eram muito melhores. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito. E o que seria essa sabedoria? A sabedoria de Estevão não era só simplesmente um conhecimento na área intelectual. A sabedoria a qual é dita aqui sobre Estevão é um conhecimento vivido na prática, ou seja, é aquele conhecimento que você tem, que você coloca em prática. Essa era a sabedoria que Estevão tinha, ou seja, aquele homem que era cheio de graça e de poder, era justamente aquilo que ele recebeu do Senhor, ele também praticava. Então essa era a sabedoria dele, era o conhecimento colocado em prática. Então eles não conseguiam, porque tudo aquilo que Estevão falava é porque ele vivia. Eles não conseguiam resistir também ao Espírito, ou seja, as falas de Estevão eram guiadas pelo Espírito Santo. Ou seja, não dava para poder vencer aquilo que Estevão estava falando, porque ele falava no poder do Espírito Santo, com a sabedoria que era a graça vivida continuamente. E isso deixa então esse povo, esses judeus, muito, mas muito bravo. Eles não aceitam perder, e então eles vão fazer algo que era comum para aquela época, quando alguém perdia algum debate. Eles vão então, verso 11: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Ou seja, eles contratam pessoas para ir lá mentir, para dar falso testemunho contra Estevão. Era muito comum, num debate, aquele que está perdendo, tentar então comprar algumas testemunhas para poder colocar lá e acusar aquele que estava ganhando o debate. Por fim, fizeram isso com Estevão, não foi diferente. Verso 12, então, ele diz assim: sublevaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Ou seja, eles pegam então Estevão, eles suscitam o povo contra Estevão, dizendo que Estevão estava falando mentira, que Estevão estava falando contra a Moisés e contra a lei de Deus anteriormente, que era justamente os dois pontos, cruciais para aquela sociedade judaica. Falar contra a lei de Moisés era falar justamente contra a revelação de Deus. Falar contra Deus era justamente uma blasfêmia. Então o que eles fazem? Eles incitam o povo a se revoltarem. Tomam então Moisés,
Moisés tomam Estevão então e o levam ao Sinédrio. E o que seria o Sinédrio? O Sinédrio era o Tribunal Supremo, era o Supremo Tribunal Religioso daquela época. Se existisse alguma disputa religiosa que ela não se resolvesse no âmbito da sinagoga, então vamos levar para o Sinédrio e lá vai ser onde as coisas vão ser resolvidas. E esse mesmo Sinédrio que Estevão é levado é o mesmo que condenou o Senhor Jesus. Perceba que a prática que eles fizeram com Estevão é a mesma prática que fizeram com o Senhor Jesus. Eles inventam uma mentira, dizendo que o Senhor Jesus estava blasfemando, leva o povo a pedir a prisão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é preso, depois eles levam o povo a pedir a morte do Senhor Jesus. Perceba que o caminho é o mesmo. O caminho que aconteceu com o Senhor Jesus, agora então estava acontecendo com Estevão. Verso 13 e 14 então, começa já a cena do tribunal, eles já estão diante do tribunal. Então as testemunhas elas vão se apresentar, apresentaram-se testemunhas falsas, e elas que depuseram assim: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que este Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. O verso 13 e o verso 14, as testemunhas então vão dizer aquilo que elas foram pagas para dizer. Dizer que Estevão estava falando contra a lei de Moisés e contra o santo dos santos. Ou seja, você vê que a mentira já foi aumentada. Antes era contra Deus, agora está falando contra a morada de Deus e contra a revelação de Deus. Ou seja, está dizendo contra Deus, está dizendo contra a revelação de Deus. Então essa pessoa é uma pessoa blasfema, ela precisa de morrer, ela precisa ser condenada. Todo aquele que blasfemasse contra o Senhor precisava de ser morto. Era isso que a lei dizia. E o verso 14, então, o verso 15, nós temos algo esplêndido acontecendo então. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Lembra com quem aconteceu isso? Moisés, quando desce do monte Sinai, que ele recebe então a lei de Deus, ele volta com o seu rosto resplandecente, que ele tem que cobrir com véu, porque o povo não consegue olhar para ele. Deus está dizendo o seguinte para esse povo: vocês estão dizendo que ele é alguém contra Moisés, mas eu estou dizendo que ele é alguém como Moisés. No desenvolver desse texto, no desenvolver do capítulo 7 em diante, se você quiser ler em casa, você vai ver toda a defesa de Estevão, falando do Evangelho, falando da criação e desenvolvendo tudo aquilo que é o Evangelho. E por final, ele é então apedrejado e ele é morto. Mas diante desse texto, nós precisamos de aprender e buscar algumas aplicações para a nossa vida. O texto, o tema dessa mensagem são as qualidades de um discípulo. E aí, diante desse texto, nós temos a seguinte pergunta: quais são as qualidades de um discípulo? Primeira qualidade de um discípulo é ser cheio da graça. Você se diz discípulo do Senhor Jesus? Então você precisa ser cheio da graça. E o que seria essa graça? O que seria ser cheio dessa graça? É conceder favor sem esperar que a pessoa lhe devolva algo. É você se doar aos outros sem reserva. É você fazer pelos outros sem que eles mereçam. Isso é graça. Viver cheio da graça é doar aos outros aquilo que você recebeu de graça. É você comunicar as boas novas aos outros. Ou seja, nós dizemos o seguinte: eu sou cheio da graça de Deus, mas eu só faço o bem se a pessoa fizer o bem para mim. Eu só faço algo pela pessoa se ela puder me dar algo em troca. Eu só vou proporcionar algo de bom para alguém se algum benefício me trouxer. Nós dizemos que nos doamos sem reserva, mas nós nos enganamos, porque sempre nós tentamos medir e quantificar e trazer alguma balança para fazer algo por alguém. Primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte: essa pessoa merece que eu faça isso? Irmão, se Deus olhasse para você e falasse assim: ele merece a salvação? Não, então ele vai para o inferno, porque não é por merecimento, é o quê? Por graça. E o que é graça? Favor imerecido. Então, ser cheio da graça de Deus, se você é discípulo do Senhor Jesus, você precisa de ser cheio da graça de Deus. O que é ser cheio da graça de Deus? É fazer pelos outros sem que eles mereçam.
é favor imerecido. É difícil, irmãos? Sim, é difícil. Eu não vou dizer que é fácil. É difícil você dar amor para alguém que você queria dar justiça. É difícil você amar alguém que você queria que morresse. É difícil você amar alguém que te perturba o tempo todo. E você só pede, Deus, você não mata logo. Não dispense. Não dispense isso da sua vida. De repente é Deus querendo moldar o seu caráter, fazer você crescer. É fazer e te elevar a um nível diferente. É fazer com que você seja uma pessoa cheia da graça. Quer ser uma pessoa cheia da graça? Pode ter certeza que vai vir muita situação para você colocar a graça em prática. Ou seja, pessoa te afrontando para você colocar o amor pleno em prática. Pessoas tentando roubar a sua paz, ou momentos tentando roubar a sua paz, para você ter paz plena. Ser cheio da graça. E olha que interessante, Estevão estava diante disso daí. Ele continuou sendo uma pessoa cheia da graça de Deus. Mesmo as pessoas o acusando, falando mentira. E o interessante é que se você ler o capítulo 7 todo, ele não vai, em momento algum, debater com quem está acusando ele. Não, ele utiliza o tempo que ele tem para falar da graça e do amor do Senhor Jesus. Ele não usa o momento dele para se defender. Então, a primeira qualidade de um discípulo é ser cheio da graça. Segunda qualidade de um discípulo é ser cheio de sabedoria. Ser cheio de sabedoria é ser cheio do conhecimento da Escritura, é ser prudente nos nossos relacionamentos com os incrédulos, é comunicar a fé sem agredir. Muitas das vezes nós comunicamos a fé ao incrédulo, mas de forma errada e agressiva. Nós não precisamos de chegar para alguém no primeiro contato, antes de falar um bom dia, falar, você vai para o inferno porque você é ímpio. E a pessoa olha para você e diz assim, e você, essa educação que nem bom dia me deu. Nós temos essa mania de querer comunicar a fé de forma agressiva, de forma que a pessoa se sinta ofendida. E percebe que quando Estevão começa a falar, no capítulo 7 em diante, ele vai levar com sabedoria, ele vai trazer dentro da Escritura, expondo e mostrando como o Senhor Jesus, ele então se manifestou. E entenda, as Escrituras que Estevão tinha eram o Antigo Testamento, tá, irmãos? Então ele vê Jesus de Gênesis até Malaquias. Então ele começa a explicar na lei de Moisés e nos profetas acerca do Senhor Jesus. Para ele conseguia isso. Imagine para nós agora que já temos a revelação completa do Novo Testamento. A ferramenta está mais completa do que era anteriormente. Nós então precisamos de ser a pessoa cheia de sabedoria, é unir o conhecimento com a prática. Como eu disse, Estevão então, ele era a pessoa cheia da sabedoria de Deus, era aquele que era cheio de conhecimento e ele colocava o conhecimento em prática. Sabedoria é mais do que conhecimento, é o uso correto do conhecimento, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Ou seja, você se diz uma pessoa sábia, você começa a olhar então para a vida a partir da ótica do Senhor. Quem usa óculos sabe como que é bom quando você está sem óculos, você colocar o óculos. Você vê tudo límpido. A primeira coisa que eu faço quando acordo é justamente colocar o óculos no rosto para levantar da cama, para não dar de cabeça no guarda-roupa. E nós precisamos então, no nosso dia a dia, colocar a ótica do Senhor Jesus nos nossos olhos para entender e olhar com os olhares do Senhor Jesus. Nós precisamos ser pessoas cheias de sabedoria, ou seja, aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas que colocam em prática. A graça que nós recebemos, ser cheio da graça, ser cheio da sabedoria e colocar em prática isso. Nós precisamos de entender que, se eu sou discípulo do Senhor Jesus, eu sou cheio de graça e cheio de sabedoria. O que é sabedoria? É só conhecimento? Não, é conhecimento alinhado com a prática. Conhecimento apenas, você vai se tornar um religioso, aquela pessoa que conhece tudo e não pratica nada. Era semelhante aos judeus que estavam acusando Estevão, os que acusaram o Senhor Jesus. Conheciam a lei, mas eles não viviam a lei. Muitas das vezes nós somos levados a conhecer a palavra de Deus e nós não vivemos a palavra de Deus. Amamos quem nós queremos, suportamos apenas quem nós queremos, selecionamos esse sim, esse não. Esse eu vou suportar,
Esse eu vou mandar catar coquinho. Nós precisamos de ser cheio da sabedoria. Primeiro, qualidade de um discípulo, ser cheio de graça. Segundo, ser cheio de sabedoria. E terceiro, ser cheio do Espírito Santo e do poder. Ser cheio do Espírito Santo é andar na plenitude do Espírito, é ser guiado pelo Espírito, é ter as suas ações guiadas segundo a orientação do Espírito Santo. É você ter uma leitura da palavra e ouvir o que Deus tem a dizer. É você ter um momento de comunhão, de oração e ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Ah, meu irmão, mas ele vai soprar no meu ouvido? Pode ser que sim, mas muitas das vezes ele vai fazer te lembrar daquilo que você leu na palavra, e então você vai ter resposta para aquilo que você precisa. Muitas das vezes nós queremos o sopro do Espírito Santo no nosso ouvido, mas a arriscado dele soprar, a gente sai correndo. A gente achar que não é Deus. Então, entenda o seguinte, a forma clara que o Espírito Santo fala é: leia a Escritura, e ele vai te fazer lembrar de tudo aquilo que você precisa, porque todas as suas respostas estão na palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é, antes de você tomar alguma atitude, você pedir direção a Deus. Coisas simples, vai adquirir alguma coisa, pergunte para Deus se é isso que Deus quer para a sua vida. De repente aquilo que você quer adquirir não vai ser bênção para a sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é andar segundo a orientação do Espírito Santo. É nós entendermos e buscarmos trocar a seguinte frase: eu não consigo, pela frase: Espírito Santo, me capacita. Ser cheio do Espírito Santo é fazer isso. É cortar do nosso vocabulário: eu não consigo, mas dizer o seguinte: Espírito Santo do Senhor, me capacita. Tem alguém perturbando a minha vida? Espírito Santo, me capacita a amar essa pessoa. Tem alguém tentando roubar a minha paz? Espírito Santo, me capacita a manter-me com paz diante dessa situação. O mundo está caindo ao nosso redor, as coisas estão todas desmoronando. É pedir: Espírito Santo do Senhor, me capacita a ter paz em meio às tribulações. É justamente isso. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é viver assim, segundo aquilo que o Espírito Santo tem para nós, ser guiado pelo Senhor Jesus continuamente. Você se diz um discípulo do Senhor Jesus, então você precisa de ter essas qualidades. Ah, irmão, eu não tenho todas as qualidades. Não tem problema, você pode buscar a partir de hoje. E tenha certeza que o Espírito Santo é aquele que capacita a você ser cheio de graça, a você ser cheio de sabedoria, e ele é aquele que, além de te capacitar, ser cheio de graça e sabedoria, ele é o poder. Ou seja, ele é a explosão, ele é o dunamis, ele é aquele que vai te fazer coisas que você não achava ser capaz de fazer. Pode até ter ficado meio confuso, né? Mas não. Você acha que não dá para fazer? O Espírito Santo então vai lá e te faz desenvolver aquela obra, e você olha para trás e diz assim: puxa, como é que eu consegui fazer isso? Irmão, se fosse pela minha capacidade, hoje eu não estaria aqui. Eu nunca imaginava que teria condições de ensinar alguma coisa para alguém. E continuo entendendo o seguinte: não é de mim, é o Espírito Santo que me capacita. Tudo aquilo que Deus fala comigo e Deus me permite desenvolver na obra é através do poder do Espírito Santo. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio de fé e sabedoria, graça e poder, é amado pelo céu e odiado pelo inferno. Pode ter certeza que não será fácil, e não é fácil ser discípulo do Senhor Jesus, porque o inferno vai se levantar, barreiras vão se levantar contra nós, mas uma coisa nós temos certeza: a vitória, ela é certa com o Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Continue, Deus amado, Deus poderoso, a nos capacitar, a nos fortificar. Continua, Deus querido, a nos fazer, Senhor amado, ser discípulos do Senhor. Que nós possamos, Senhor amado, ser cheio da graça, ser cheio da sabedoria e ser cheio do Espírito Santo. Que nessa semana nós possamos empregar isso em nossas vidas. Nos capacita, Senhor, em nome do Senhor Jesus, através do Teu Santo Espírito, a sermos assim. Essa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.